TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcrio.org.br. O Núcleo Sindical hoje tem, mais uma vez, o prazer de estar entre nós com Emanuel Cancela, ele que foi fundador um dos fundadores, naturalmente, da CUT, do Surgente no Movimento Sindical Petroleiro e também da própria FUP e Federação Nacional dos Petroleiros. Manuel, já de antemão, agradecemos pelo convite de estar entre nós. Você está, na verdade, classificado aqui como um dos editorialistas que a gente tem mensal para fazer assim, a avaliação de a quantas anda, né, aqui o movimento dos trabalhadores, o grito, né, dos excluídos, tudo aí está incluído. Queremos agradecer a você pela audiência também hoje e vamos começar de antemão eleições, né, Manuel? O tema hoje seria a gente viu você lutando no seu blog, no seu trabalho, na sua produção diária de um artigo, inclusive um manifesto maçônico que você leu, Maçons pela Democracia, que está nos movimentos sociais aí, viralizando. É um novo neologismo aí criado que eu acho muito interessante. Manuel, e aí, o Bolsonaro presidente, e nós que somos oriundos de Petrobras, concursados que éramos, então, portanto, de estatais, a preocupação que a gente tem que ter e como resistir a essa ventania que sopra novamente, né? Bom, queria cumprimentar aos telespectadores que têm a paciência de nos ver e ouvir, agradecer à TV Comunitária, na pessoa do seu presidente, Francisco Soriano, agradecer ao Max Figueiredo, da técnica, que produz essas imagens e som maravilhoso. E edita também. E ele tem um programa aqui conosco, que é Circuito Carioca. Isso. Então, eu lendo as notícias, eu li um editorial de um renomado jornalista, que eu não me lembro do nome agora, mas lá do 247, dizendo que nós estamos vivendo um pesadelo desde a eleição do Bolsonaro. Né? E eu percebo isso no seio da sociedade, que as pessoas estão assustadas. Assustada por quê? Assustada pelas mensagens que o presidente da República, que vai ser empossado, que deve ser empossado pela Constituição no dia 1º, mas parece que vai ser antes, por motivo de saúde, das mensagens que ele mandou, né? Que era de matar 30 mil brasileiros, fuzilar, inclusive Fernando Henrique, que ele não é contra os gays, mas se vê beijando ele vai bater, que a mulher tem que ganhar menos do que o homem, porque ela engravida, que o afrodescendente não presta nem para procriar, né? Dentre outras mensagens, né? Então, tudo isso criou um clima no seio da sociedade e me parece que tem pesquisa que milhões de brasileiros, se puderem, pretendem sair do Brasil. Então, eu, na minha humilde análise e contribuição, eu queria fazer um contraponto a isso, né? É uma tese que eu construí na minha cabeça e quero dividir com o público, né? Bom, primeiro, uma coisa que eu já dizia durante a campanha, que o Temer era Bolsonaro, que Bolsonaro era Temer. Eu tenho um artigo no meu blog falando isso, não é porque eu achava, porque o Bolsonaro votou na derrubada da Dilma, que colocou o Temer, votou na reforma trabalhista, né, que era a proposta do Temer, votou na PEC do fim do mundo, que congela salários, que congela os investimentos em estados e municípios por 20 anos, saúde, educação, infraestrutura, né, que acarretou até em não pagamento. Eu até escrevi isso
de setores que foram base eleitoral do Bolsonaro, como policiais e bombeiros, né? Mas professoras também ficaram sem salário. Então, eu hoje estava chegando à conclusão do seguinte, que o Bolsonaro é um Temer pitbull. Por que eu digo isso? Porque o Temer, a gente pode comparar ele com a personagem Geni, da ópera do Malandro de Chico Buarque. Entendeu? Que chegam até... joga bosta na Geni. Então, esse é o Michel Temer hoje. Né? É um desacreditado, né? Até pensei o seguinte, o Lula está preso em Curitiba. O Temer está preso no Palácio do Planalto. Se ele sair, ele é hostilizado. Se o Lula sair da prisão, ele é aclamado por grande parte da população, não pela unanimidade. A propósito, estaria eleito em primeiro turno, né? Estaria se disputasse eleito até em primeiro as eleições. turno. Então, esse é o Temer. O Bolsonaro, as pessoas, e aí eu queria até lembrar um irmão nosso, que é a base do marketing dele, né? Do irmão, o Chagas, né? Da Venezuela? Não, o Chagas. Ah, sim, sim. O Roberto Chagas, que tinha uma frase que eu até cheguei a utilizar ela, que eles acreditam na nossa covardia. Então o Bolsonaro acredita na nossa covardia. Entendeu? Eu acho que toda essa história que ele vendeu de pitbull, né, na verdade, não é isso. E não é porque ele não queira, porque os setores que estão apoiando ele, com certeza não vão aceitar esse tipo de proposta de matar 30 mil, inclusive Fernando Henrique. Inclusive eu queria falar sobre Fernando Henrique, que Fernando Henrique era um dos que incluía que seria fuzilado. Nem o Fernando Henrique está acreditando mais nisso. O Fernando Henrique já está batendo boca com ele na grande mídia. Tem uma frase de Fernando Henrique, que ele disse assim, eu não... queria saber, e o povo brasileiro quer saber se o Bolsonaro, ou nem quer saber se é de direita ou de esquerda, se ele tem pensamentos de esquerda ou de direita. Agora a gente já quer saber se o Bolsonaro tem pensamentos. Então, isso até o Fernando Henrique perdeu o medo do Bolsonaro, que ele era um nome pensado pelo Bolsonaro para ser fuzilado. Então, o Bolsonaro, nessa minha tese... Não, nessa mesma entrevista que ele disse que se chegasse ao poder, ele também fecharia o Congresso Nacional. Então, ele fecharia o Congresso Nacional, o filho dele falou que só precisaria de um soldado, de um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, eu quero acreditar que a família e o Bolsonaro são falastrões. São falastrões. E quanto mais tempo a gente ficar na defensiva, achando que essa ameaça, porque eu não acredito que as Forças Armadas vão assinar embaixo de uma decisão como aquele anunciou na Avenida Paulista, de ou prender ou botar para fora do Brasil a oposição. Duvido que... fechar a Folha de São Paulo. Né? Eu acho que a mídia, aí eu acho que a gente tem que ter uma outra interpretação. Porque o Temer também brigou com a Globo o tempo todo, a Globo ameaçou, e depois chegaram num acordo. Ou alguém tem dúvida que o Temer está de bem com a Globo? O Bolsonaro fez essas ameaças à Globo, assim como a Folha de São Paulo, mas pode acreditar que daqui a pouco eles estão juntos. Sabe por quê? Porque eles têm uma coisa em comum. O problema todo da grande mídia, e principalmente a Globo, é o PT. É o governo popular, que nesse momento a ameaça é no PT, que poderia ser o Ciro Gomes, que poderia ser o Boulos. Né? O problema da grande mídia no Brasil é impedir que governos populares tomem o poder. Bolsonaro eles vão administrar. Aliás, até para fortalecer isso que eu estou falando, o Senado já aprovou o aumento dos ministros do STF. Quer dizer, que 16%. 16%.
Vocês acham que isso é contra a vontade do Bolsonaro? Lógico que não é. Eles já estão acomodando os interesses, né? E o Bolsonaro, não sou eu que estou dizendo isso, é o estilo Trump de governar, de Donald Trump americano. Qual é? Ele vai jogando. Então hoje aqui a gente estava conversando, ele já disse que vai acabar com o Ministério do Trabalho, que vai acabar com o Banco do Brasil e vai acabar com o BNDES. Ele joga, né? Então, mas se a opinião pública disser não, e não é somente a opinião pública em si, eu pergunto, será que os empresários vão aceitar que termine com o BNDES? Será que a Firjan, a Fiesp, né, eles vão aceitar que o principal banco de fomento do país deixe de existir? Né? Então, e o Banco do Brasil, né, que é um banco ligado à história do país, né, agora vai fazer que nem fizeram com... Eles querem fazer igual fizeram com a Embraer, que se juntou à Boeing, né? Agora eles querem pegar o Banco do Brasil e se juntar ao Banco Americano. Né? Na verdade, tanto a Embraer vai sumir do cenário, claro, e se isso acontecer com o Banco do Brasil some do cenário também. Então, na verdade, é esse o estilo do Donald Trump e do Bolsonaro. Ele vai jogando. E aí depois os assessores dele vão lá, não, peraí, não é bem assim, ele volta atrás. Ele não tem compromisso com nada. Na verdade, ele tem compromisso sim. E aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores desse país, né, que a gente falava, né, aí está aí. O Bolsonaro votou pela reforma trabalhista, que tira direito dos trabalhadores, e agora ele está articulando a reforma previdenciária que acaba com as aposentadorias. Em resumo é isso, acaba com as aposentadorias. E o exemplo que eles usam é o exemplo do Chile, que fez a reforma, e para quem não sabe, a reforma lá no Chile acabou com o déficit da Previdência chilena. Mas também matou aposentados e pensionistas, e hoje o Chile está fazendo uma contra-reforma. E o anunciado futuro ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes, ele é exatamente especializado em falir fundos de pensão, no que ele, inclusive, tem processos aí de interesses, né, escusos ali. Mas você falou de Chile, que me lembra a China, que é o principal parceiro econômico do Brasil, né? E parece que o embaixador chinês pediu uma audiência com ele para esclarecer, escuta, o que é que você quis dizer realmente? E aí ele já quer contornar e não sabe como fazer, né? E também a embaixada que está em Tel Aviv para Jerusalém. Olha, nós temos, parece que 12 milhões de árabes, sírios, libaneses aqui no Brasil, contra talvez alguns milhares de irmãos judeus, né? Então, de qualquer forma, isso é um despropósito ou é um pedido do patrão dele lá, do Trump, para proceder assim? Como é que você vê isso daí? Não, o Trump procede assim. O Trump, foi até falado aqui pelo procurador João Pedro, né, você falando sobre a Guerra Fria, mas na verdade o Trump é os Estados Unidos contra todo mundo. É a política dele, não é Guerra Fria. Né? Então, o nosso presidente Bolsonaro segue a mesma política do Trump, né? Também não é porque a gente acha que siga, não. O mentor, o guru da eleição do Bolsonaro foi o mesmo do Trump, do Donald Trump, que é o Steve Bannon, se eu não me engano. É um ultradireitista, é um homem especializado em falcatruas em eleições. Falcatrua porque ele utiliza o banco de dados do Facebook e vende esses cadastros para transformar em mensagem no WhatsApp. E aqui no Brasil nós fomos invadidos por fake news
que não tinha como você combater com o seu simples dedinho, né? Porque são robôs que soltam 12 milhões de mensagens, né? Do tipo que a gente viu aí, ridícula, que o outro candidato, o Haddad, tinha uma Ferrari amarela, que o Haddad ia fazer a lei que legalizava a pedofilia. O kit. O Haddad nunca foi parlamentar, nunca esteve no Congresso. O Haddad não tem nem carro. Como é que tem Ferrari amarela? O kit gay, que nunca foi distribuído na escola, né? E tinha mais uma. Então, lamentavelmente, uma coisa de extremo mau gosto, que era a mamadeira sexual, uma mamadeira que o bico é uma coisa... Como é que uma pessoa chega a uma baixaria dessa? Uma mamadeira, pode procurar no Google que está lá, que tem o bico é como se fosse um órgão sexual masculino. Quer dizer, uma baixaria. Então foi isso, soltar esses milhões de WhatsApp que não tinha como você combater. E a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, que é aí que eu percebi que a gente tinha perdido a eleição. Antes do resultado, dizendo que 90% das pessoas acreditavam naqueles fake news. Então esse Steve Bannon, ele é um bandido que ele está sendo caçado lá pela União Europeia, porque ele está patrocinando a eleição lá na Europa, né? A questão da União lá Europeia, né? O pessoal acha que ele interferiu, né? A eleição dos Estados Unidos acha que ele interferiu. Então ele é um bandido, ele não é simplesmente um guru, porque falar num guru, né, é um cara pensador que conhece de eleição, mas não. Ele usa a baixaria, ele usa o crime para eleger seus candidatos, como ele fez com o Trump e fez aqui no Brasil. Porque o que ele fez foi caixa 2, o Bolsonaro não declarou cada remessa daquela, Soriano. Era 12 milhões de reais, cada remessa do pacote de WhatsApp. Quantos pacotes foram enviados? Aí sabemos quem patrocinou sabemos quem são as empresas que mandou. A Folha de São Paulo. A Folha divulgou quais são as empresas, estava na Folha de São Paulo, e um dos que financiou foi aquele dono das lojas... me fugiu, mas está lá na Folha de São Paulo o nome, o retrato dele. Inclusive tem esse empresário conversando com outro empresário, dizendo, temos que ganhar a eleição no primeiro turno para não gastar mais dinheiro, que eles esperavam ganhar no primeiro turno, que não ganharam. Né? Então, para não gastar mais dinheiro, a eleição para eles é um negócio. Então foi esse homem que veio para cá e interferiu. Agora, o que eu quero deixar claro é isso, o Bolsonaro, ele é um pitbull domado. Ele já vai se transformar num Temer, porque eu não acredito que nem a Justiça, nem as Forças Armadas vão assinar embaixo disso tudo que a gente está falando aqui. Mano, o ministro, gerente geral dos outros ministros, da Casa Civil, que coordena todos os ministérios, ele confessou que realmente recebeu uma propina de 150 mil. Aí o Moro, perguntado ao Moro sobre isso, ele diz, mas ele já se arrependeu. E segundo ele precisou, por isso é que ele aceitou a propina de 150 mil. Eu queria que você... Você está falando do deputado Onyx Lorenzoni. Ele disse que estava muito precisado. Então ele recebeu realmente os 150 mil e o Moro disse que ele já se arrependeu. Como é que é esse negócio aí? Como é que fica? É importante que a gente está falando aqui, nosso programa está sendo visto por, assim como pessoas humildes da sociedade, mas tem procuradores, tem juízes que estão aceitando, né? Estão assistindo. Assistindo, né? Então como é que pode um juiz dizer, né, usar, né, um juiz que julga as ações com base nos códigos, na Constituição, dizer que ele já se arrependeu? Ora, o arrependimento é até uma figura utilizada pelo juiz, quando o réu lá, o acusado, né,
ele se arrepende, isso pode até servir para diminuir sua pena, sim, mas jamais para cancelar, para anular, né? O Onyx Lorenzoni, ele assume que ele recebeu o Caixa 2, ele assumiu. E o que é grave, ele é um deputado do DEM do Rio Grande do Sul. É, da bancada moralista. É, Onyx Lorenzoni, ele assume que ele recebeu o Caixa 2. E o Moro, nos Estados Unidos, já tinha dito que o Caixa 2 de campanha é um dos piores crimes, é o pior crime de corrupção. Está gravado isso que ele disse. Como é que ele diz agora que o Onyx Lorenzoni já se arrependeu, coitadinho? E como é que você vê o Moro agora, sai de juiz, abre mão de um concurso que ele fez, porque ele não tem tempo para se aposentar, e se torna... Por que o Bolso o premiou, o chamou? Não, isso é uma coisa ridícula, porque já tinha tido bem antes um encontro, isso está na grande imprensa, só procurar aí no Google, um encontro entre o Moro... General Mourão. Não, o Moro e o Paulo Guedes. Ah, tá. Eles se reuniram lá antes da reunião. E durante as eleições, o Bolsonaro já tinha sinalizado que ele poderia chamar o Moro ou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou para ser ministro de governo mesmo. Ele já tinha sinalizado, então não tem surpresa nenhuma. Agora, o que é grave é que foi Moro que tirou o Lula, impediu ele de ser candidato. O Moro tirou do caminho. Impediu quando tinham pesquisas que o Lula era o líder absoluto em todas as pesquisas, todos os estudos de pesquisa, e em algumas, como no Ibope, ele ganhava em primeiro turno. O que fez o Moro? Tirou fora da campanha o Lula. Mas não fez só isso. Quer dizer, limpou a área para o Bolsonaro. Não fez só isso, Soriano. O Moro teve a cara de pau, né, de vazar a delação premiada do ministro Antônio Palocci há 6 dias da eleição do primeiro turno. Há 6 dias, o Moro vazou uma delação que o Ministério Público disse que não valia porque não tinha provas. Inclusive, quem falava isso e deu entrevista era um dos membros do Ministério Público e que faz parte da Lava Jato, que é o Lima. Ele deu entrevista na Folha, lá atrás, falou, essa delação do Palácio não vale porque não tem provas. E o Moro teve a cara de pau de há 6 dias da eleição, ele vazar para a grande imprensa, né? E diante disso, não por acaso, o Bolsonaro disparou na eleição, no primeiro turno, e o Haddad cancelou, né? Congelou, parou ali, quando todo mundo esperava que ele fosse além do que ele tinha ido, que com certeza foi o vazamento dessa delação, que qual era o conteúdo dele? Era o mesmo conteúdo dos outros vazamentos eleitorais. Era que Lula e Dilma tinha captado dinheiro para Caixa 2. Né? Então, o resultado, além de congelar os votos no primeiro turno do Haddad e turbinar o Bolsonaro, a presidente Dilma, que tinha uma eleição garantida em Minas Gerais, uma cadeira do Senado Federal de Minas, disparada em todas as pesquisas, foi derrotada por conta desse vazamento, assim como o Eduardo Suplicy, do PT também, em São Paulo, que ponteava todas as pesquisas, também perdeu a eleição. E agora vem o Bolsonaro, né, aceitar, né, o convite para ser ministro, né, de um governo de Bolsonaro que ele ajudou de forma ilegal, ilícita a eleger. Isso é ridículo. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é a imprensa mundial. Inclusive, Veja, Isto É. Tá, é ridículo isso. É capa, né? É capa. Cai a máscara. Cai a máscara. A imprensa inglesa colocou que o Moro ganhou como prêmio um emprego do presidente eleito que ele ajudou a eleger. O Manel, palavras de
evocação aos nossos princípios éticos de luta, nacionalistas, para o nosso, sobretudo, os irmãos sindicalistas, trabalhadores. Não, é esse pensamento, a gente tem que sair do imobilismo que a gente está, realmente, repito aquilo que eu disse, que a eleição do Bolsonaro se transformou num pesadelo para grande parte da sociedade. Existe uma ameaça concreta que ele fez na Avenida Paulista, né? Você, no Manifesto dos Maçons, você diz barbárie, né? Era ou Fernando Haddad ou a barbárie. Né? Então, nós, muitos artistas, o Pedro Cardoso mesmo, primo do Fernando Henrique, deu uma entrevista em Portugal, dizendo que ele está se sentindo ameaçado, mas ele não vai abandonar o Brasil. Então, tem muitos artistas, toda a oposição, ele ameaçou toda a oposição, vários artistas, né? Então a gente tem que partir para a ação democrática, com base naquilo que foi dito aqui na entrevista do João Pedro, nosso procurador. A gente, com base na nossa Constituição, a gente não pode arredar 1 milímetro dos nossos direitos, né, daquilo que é o nosso direito. Então a gente tem que botar a cara e entender. Repito, o Bolsonaro é um Temer pitbull. O programa dele é o mesmo do Temer, é entregar todas as empresas estatais, não só acabar com os direitos trabalhistas, como ele quer acabar com a aposentadoria, né? e acabar com o Ministério do Trabalho. Então, quanto antes a gente começar a afrontar um governo que ameaça os nossos direitos fundamentais, que ele, no momento ele diz, olha, eu vou respeitar a Constituição, mas daqui a pouco ele diz que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Será que isso não é uma afronta à Constituição? Ele diz que vai respeitar a Constituição, vai acabar com o Banco do Brasil. Será que isso não é afronta? Vai entregar Alcântara. Vai entregar Alcântara, né? Então, quanto antes a gente sair desse pesadelo e vir para um sonho onde a gente almeje uma nova realidade, um novo cenário para o nosso país, que sempre foi tão respeitado no mundo, né? Quanto antes a gente sair do imobilismo e reagirmos a essa afronta e entender que o Bolsonaro é o mesmo governo Temer, só que por enquanto ele é um pitbull. Mas na verdade esse pitbull é um pitbull sem dente, porque eu não acredito que nem a justiça, que nem as Forças Armadas, nenhum poder constituído nesse país, tão belo e tão gigante como o Brasil, vai aceitar essas afrontas e essas ameaças que ele tem feito, não veladas, ameaças concretas, né? Que na verdade é um desrespeito à nossa Constituição Federal, e depois ele diz que vai respeitar a Constituição. Então vamos sair do imobilismo, vamos reagir, vamos retomar o Brasil que a gente sempre conheceu. Em espanhol eles dizem assim, aí arriba, arriba para o alto. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Você que nos assistiu, pela sua audiência. TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, que transmite também online tvcrio.org.br. Núcleo Sindical. Muito obrigado.